Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário do domingo, nossa festa de Todos os Santos, ano B, São Marcos, nosso 51º encontro. O culto de Todos os Santos desenvolveu-se em todos os ritos litúrgicos a partir do século IV. No início, se celebrava os mártires, testemunhos da fé, que não renunciaram à fé diante das perseguições. Quando termina a época das perseguições no Império Romano, é que inicia a perseguição dos cristãos no Império Persa. Até o século IV, o cristianismo era tolerado no Império Persa. Então, a partir desse século IV, inicia o culto dos cristãos que viveram sua fé, mas também eles viveram a fé, mas não morreram, não foram mártires. Então se tornaram testemunhas em vida. A festa, no início, era celebrada no primeiro domingo depois de Pentecostes, quando o Papa Gregório Magno passou a festa para 1º de novembro. Gregório Magno, que foi Papa de 590 a 604. A festa quer reunir todos os santos numa única celebração, esses santos que não estavam inscritos em nenhum catálogo. Muitos que viveram a fé, testemunharam Jesus Cristo em suas vidas no silêncio, numa entrega fiel. Estes santos são felizes, bem-aventurados, porque Deus estava junto deles e lhes dava forças para enfrentar os desafios da vida, sustentados por esta fé viva que eles tinham. A antífona de entrada é uma aclamação da Igreja à festa hoje celebrada. A Igreja se reúne então em Eucaristia e aclama: alegremo-nos todos no Senhor, celebrando esse dia festivo em honra de todos os santos. Nessa solenidade, os anjos se alegram e conosco dão glória ao Filho de Deus. Deus é o santo por excelência, o único santo. É Ele que nos santifica em seu Filho divino. Pertencemos a Deus, nosso Senhor. Assim podemos viver o que encontramos no livro do Levítico: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. A santidade vem vivida e nos leva à perfeição no amor. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 48. A perfeição de Deus nos leva ao ato do exercício da misericórdia. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A primeira leitura é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo 2 a 4, versículo 9 a 14. Deus é o Senhor da história. Os homens não são os vencedores, embora aparentemente pensam que são. Principalmente os grandes que oprimem, perseguem, matam os cristãos. É Deus quem julga a história construída pelos homens. A leitura expressa a resistência
em dois momentos trágicos na história do cristianismo: o Império de Nero e o Império de Domiciano, e suas perseguições aos cristãos. O livro quer dar ânimo e forças aos cristãos perseguidos, e que aqui na leitura, na liturgia celeste, estão presentes. Então estão 144 mil eleitos, número dos marcados, simbolizando 12 vezes 12 vezes 1000, o Antigo e o Novo Testamento, 12 tribos mais 12 apóstolos, vezes uma multidão, 1000. E da grande multidão dos mártires, de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, num número incontável. 144 mil eleitos foram marcados. Estes eram homens solteiros que foram assinalados. Vendo no Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, versículo 3 a 5. Diz que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com eles os 144 mil, que traz escritos em suas frontes o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico, a não ser os 144 mil, os redimidos da terra. Eles eram solteiros. Eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Então, esses são 144 mil. Além dos 144 mil, a multidão imensa. São os que morreram mártires na perseguição. Vieram da grande tribulação, perseguição, e morreram pela fé, lavando e alvejando suas vestes no sangue do Cordeiro, é o Cordeiro imolado. Todos celebram uma grande liturgia no céu. Todos estavam de pé. Tanto os judeus quanto os cristãos estavam de pé, não de joelhos. Porque, naquele tempo antigo, a oração era feita de pé. As orações litúrgicas eram feitas de pé. Eram vitoriosos, trazendo os sinais da vitória, vestes brancas, palmas na mão. E na liturgia aclamam dirigindo-se ao Pai e ao Filho. A salvação pertence ao nosso Deus Pai, que está sentado no trono. O Pai é princípio e fim de toda a salvação. E ao Cordeiro, que foi imolado na cruz, vencedor da morte, que realizou nossa salvação. A liturgia também havia anciãos e os 4 seres vivos. Vemos que a imagem dos 4 seres vivos refletem ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Como também Santo Irineu e os 4 evangelistas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, corresponde na tradição cristã ao evangelista Marcos. O segundo a um touro novo, corresponde ao evangelista Lucas. O terceiro tinha um rosto como de homem, corresponde ao evangelista Mateus. E o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo, evangelista São João. Eles todos aclamavam na liturgia celeste: louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Esta aclamação era dada ao imperador romano, quando as tropas em triunfo entravam em Roma. O povo, as sacerdotisas, aclamavam o imperador, dizendo: louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem a César, imperador, para sempre. Essa aclamação dada ao imperador Domiciano,
que se fazia conhecer como divindade, um filho de Deus, não pertence a ele, mas pertence ao verdadeiro Pai em seu trono. É Deus que se dá essa aclamação a ele e ao Cordeiro. Essa leitura quer afirmar a grande liturgia em que os mártires celebram no céu junto ao Pai, ao Rei, e a seu Filho, o Cordeiro imolado, vencedor da morte. O salmo responsorial é o Salmo 23, 24. É um canto de entrada no santuário e é do pós-exílio da Babilônia. Este salmo reflete a pergunta do povo na entrada do templo e também a resposta dada aos sacerdotes. A antífona é tirada do versículo 6. É assim a geração dos que procuram a Deus, isto é, a fim de entrar purificados no santuário, no templo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. Inicia com uma afirmação. O Criador é Senhor de toda a obra criada. Tudo pertence a Ele, a terra, tudo que nela existe, tudo que Ele criou, tudo foi bem feito e era bom. Deus criou com precisão. A segunda estrofe inicia com um diálogo, versículos 3 e 4a-b. A pergunta, quem subirá até o monte do Senhor, isso é o templo, quem ficará em sua santa habitação? Aí a resposta, quem tem mãos puras e inocente coração, isto é, os observantes da Torá, da lei, e não dirige sua mente para o crime. A terceira estrofe é tirada dos versículos 5 e 6. Agora os peregrinos que desejam entrar, porque estão em condição para entrar no templo e participam da bênção e salvação, da presença divina no santuário, afirma. É assim a geração daqueles que procuram o Deus de Israel e buscam a sua face. No caso ali, presente no templo. É para estes que os sacerdotes afirmam. Sobre estes fiéis à Torá é que desce a bênção do Senhor, a recompensa. Aqui tem a perspectiva do mérito, por observar a lei e a justiça. Então, recompensa de seu Deus e Salvador. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. São João apresenta a grande graça. É um presente de amor que o Pai nos cumulou por meio de seu Filho que expia nossos pecados. Ele nos deu um presente de amor, que é a filiação divina, pois em Cristo Jesus somos filhos no Filho Jesus. É uma verdade de fé, nós o somos. Mas existe um grupo que não aceita os cristãos, os filhos de Deus. Aqui vêm representados pelo mundo. O mundo não conhece os filhos de Deus porque não conhece o Pai, como também não conhece o Filho. Jesus diz que este mundo odeia tanto ele quanto aos discípulos dele. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Capítulo João, versículo 15 a 18. A filiação divina não é uma realidade que temos depois da morte. Já somos no agora do nosso consentimento de fé. São João diz, desde já, advérbio de tempo, somos filhos de Deus. E por isso, em nossa vida, devemos viver como filhos de Deus de fato. Mas aquilo que somos agora se manifestará na plenitude daquilo que seremos em Cristo, quando seremos semelhante a Ele em sua ressurreição, e teremos a visão de Jesus em toda a sua realidade, veremos como Ele é. Viver nossa vida fundada na esperança e nossa caminhada nos purificando, numa vivência de participar da graça de Cristo, como Ele é puro. É um desafio para nós cristãos. O Evangelho das Bem-aventuranças de São Mateus, capítulo 5, do versículo de 1 a 12.
é o discurso da montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. No texto, Jesus olha as multidões. Ele tem os olhos voltados à grande multidão que está em torno dele. Ao ver a multidão sobre a montanha, lugar da manifestação de Deus, Moisés no Monte Sinai, Elias no Monte Horebe, Jesus senta. Ele é o mestre que ensina. Ao sentar, os discípulos se acercam de Jesus. E Jesus começou a, então, ensiná-los. O verbo se refere aqui a ensinar aos discípulos. Eles são chamados a viver as bem-aventuranças para servir o povo que ali os cerca. No Evangelho de São Mateus, Jesus é o novo Moisés. Com Moisés, ele sobe a montanha, o povo permanece na planície. Assim, Jesus sobe a montanha e o povo fica na planície. Na montanha, Jesus se vê cercado dos discípulos. Jesus proclama aos discípulos 9 bem-aventuranças. 2 os verbos estão no presente do indicativo. E aqueles que vivem essas bem-aventuranças já trazem portadores no aqui e agora aquilo que eles receberão no reino dos céus. Primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Já aqui, agora, com certeza. Mateus capítulo 5, versículo 3. Segundo, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Eles, vivendo pela fé aqui na terra, eles já têm a certeza de que deles pertence o reino dos céus, é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças se refletem ao futuro do reino do céu, e que Deus realizará em seu favor, entre o que agora passam e o que receberão de Deus no futuro. Jesus é o grande exemplo da bem-aventurança. Ele é aquele que os discípulos devem seguir e vivenciar totalmente o caminho que foi por ele seguido. Jesus diz: bem-aventurado, beato, feliz. É Deus aquele que faz feliz, aquele que se coloca inteiramente nas mãos de Deus. O que acontece com Jesus, acontecerá com os discípulos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem. Injuriarem. Mateus capítulo 12, versículo 22 a 24. Onde os fariseus atribuem à obra de Jesus ser obra de Beelzebu, o chefe dos demônios. Perseguirem. Marcos capítulo 3, versículo 6. Os fariseus e herodianos saíram dali contra Jesus para encontrar o meio de matá-lo. E mentira. Muitos apresentavam falsos testemunhos contra Jesus. Marcos capítulo 14, versículos 56 a 59. Também os discípulos serão odiados por causa de Jesus. João capítulo 15, versículo 18. Mas termino com a primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E com certeza. Jesus diz, pobres em espírito. Atenção, pobres em espírito, a preposição em espírito. Não diz pobres de espírito. Os pobres em espírito são os pobres de Javé do Antigo Testamento. Isto é, aqueles que reconhecem que sua única e verdadeira riqueza é Deus. Não colocam nada no lugar de Deus, renunciam a tudo, não se apegam a nada, só para ter Deus como único e verdadeiro sentido deste mundo, que é um mundo de passagem, que é um mundo efêmero. É o absoluto de Deus em nossa vida. Nada se coloca no lugar de Deus. A antífona de comunhão é tirada de São Mateus, capítulo 5, do versículo de 8 a 10. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A igreja comungante,
que ao receber Jesus na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, se torna um sacrário vivo e são portadores de Jesus. E eles vão agora levando Jesus, transformando Jesus, que se transforma totalmente na vida deles. E eles vão em missão. A Igreja, em seus membros, são chamados a serem puros, promover a paz, lutar pela justiça divina. Esta é a missão da Igreja. Então, agora, essa justiça divina não está nas mãos dos homens, porque os homens estão marcados pelo pecado. Mas é a abertura à graça divina que nos faz ser instrumentos de Jesus a sermos portadores de vida e salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.